A lesão do ligamento cruzado anterior é uma das lesões mais comuns que acontece na articulação do joelho e esse tipo de lesão causa uma perda significativa de força e de massa muscular na coxa afetada, principalmente na musculatura do quadríceps. O tratamento conservador mais indicado para esse tipo de lesão, principalmente quando você tem a ruptura total do ligamento, é o tratamento cirúrgico. No entanto, existem outras formas de tratamento que podem ser feitas antes da cirurgia, após a cirurgia e até como alternativa à cirurgia. E uma dessas formas de tratamento é o treinamento resistido, que você provavelmente conhece por musculação, com a intenção exatamente de aumentar a força e a massa muscular na coxa afetada. Então, seguinte, antes de eu falar sobre o papel do treinamento resistido no tratamento de pessoas que têm ruptura do ligamento cruzado anterior, deixa eu falar que ligamento é esse, onde é que ele está situado, qual o mecanismo de lesão, quais são as limitações funcionais que muitas pessoas que têm a lesão do cruzado anterior e não fizeram cirurgia têm, para depois a gente falar sobre o papel do treinamento resistido no tratamento desse tipo de lesão. Então vamos lá. Primeiro, o ligamento cruzado anterior, ele está situado na articulação do joelho. Então você tem o joelho aqui, na frente você tem a patela, que muitas pessoas conhecem por rótula. Por trás da patela você tem dois ligamentos, nesse formato aqui de um X, né? Por isso que eles são cruzados. Na frente você tem um cruzado anterior e atrás você tem um cruzado posterior. Então vamos esquecer um pouquinho o cruzado posterior, vamos nos concentrar no cruzado anterior, que é o tema do vídeo aqui. A função do cruzado anterior é impedir a anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Ou seja, numa linguagem mais simples, ele impede que a tíbia vá para frente. Porque se isso acontecer, vai gerar uma instabilidade na tua articulação do joelho e você vai cair, né? Quando o ligamento cruzado anterior é rompido totalmente, o que acontece? A tíbia ela vai para frente com muita frequência e você começa a ter acidentes frequentemente. Então você fica limitado em algumas atividades. Então vamos lá. Como é que acontece a lesão do cruzado anterior? Geralmente quando você prende o pé em alguma superfície fixa, pode ser o chão, por exemplo, e você faz um giro com uma força um pouco mais excessiva. E aí a chance de você ter a ruptura do cruzado anterior é maior. É uma dor insuportável e eu falo isso como conhecedor de causa, porque eu tenho os dois ligamentos cruzados anteriores rompidos. E aí, vamos lá. Quando você tem o ligamento cruzado anterior rompido totalmente, e você não faz a cirurgia, você fica limitado em alguns movimentos e em algumas situações. Por exemplo, você fica impedido de fazer movimentos onde você tem uma mudança brusca de direção, giros, onde você tem ali uma exigência maior de equilíbrio e de instabilidade, né? Saltos. Então esses movimentos aumentam a chance da anteriorização da tíbia, né? Ou seja, o joelho sairia do lugar e você cai. E é uma dor também, muitas vezes, insuportável, né? E aí você opta por fazer o tratamento cirúrgico, você vai fazer a reconstrução do ligamento cruzado anterior, e essa técnica quem pode falar melhor são os médicos, e aí você restaura a estabilidade do joelho e você pode fazer suas atividades normalmente. Mas muitas vezes as pessoas optam por não fazer a cirurgia, optam muitas vezes por fazer apenas treinamento resistido, né, fortalecimento muscular, para tentar restaurar a estabilidade do joelho. Consegue? Consegue, mas totalmente não, né? No entanto, existe uma outra técnica em que você pode fazer o treinamento antes da cirurgia com o objetivo de aumentar a força e massa muscular para melhorar o processo de recuperação pós-cirurgia. E aí, falando nesse assunto, eu mostro um estudo que foi publicado por pesquisadores chineses no ano 2020, no ano passado. Esse estudo ele foi publicado no Journal of Rehabilitation Medicine e eles usaram 37 homens que, claro, tinham ruptura do ligamento cruzado anterior, e esses homens foram divididos em dois grupos. Um grupo fazia só treinamento resistido, só que esse treinamento resistido era só com a contração excêntrica, e aí depois eu explico como é que foi feito esse treinamento. O outro grupo fazia o treinamento resistido, também com a contração excêntrica apenas, só que eles também suplementavam com proteína, no caso suplementavam whey protein, né? E aí vamos lá. O treinamento foi feito numa máquina isocinética semelhante à cadeira extensora. Como é que foi feito a contração?
Imagine uma cadeira extensora. Para você levantar a carga, você faz a contração concêntrica. Para você baixar a carga, você faz a contração excêntrica. Então eles só fizeram a contração excêntrica, eles só abaixaram a carga. Tá? Os dois grupos. Só que um grupo, além de fazer isso, ainda suplementava 22 gramas de whey protein. Eles fizeram esse tipo de intervenção 2 vezes por semana durante 6 semanas, o que dá 1 mês e meio apenas. Em relação ao protocolo de treinamento, como é que foi feito? 4 séries de 8 a 10 repetições com 2 minutos de intervalo entre as séries. Só que eles só fizeram a contração excêntrica, eles não levantavam a carga, eles só abaixavam. E o que é que os pesquisadores observaram? Que esses indivíduos que tinham ruptura do cruzado anterior e que fizeram treinamento e além do treinamento suplementaram com proteínas, no caso com proteína do whey protein, né? Eles ganharam mais massa muscular e força no quadríceps do que o grupo que apenas treinou. Por exemplo, em relação à massa muscular, o grupo que treinou e suplementou com whey protein ganhou 7,6% de massa muscular no quadríceps, enquanto que o grupo que apenas treinou ganhou 3,7%. Quando eles foram dividir as porções do quadríceps, né, vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio, eles viram basicamente a mesma coisa. Por exemplo, em relação ao vasto medial, quem suplementou e treinou ganhou 4% de massa muscular. E quem apenas treinou ganhou míseros 0,5%. Para o vasto lateral, quem suplementou e treinou ganhou 8,6%, enquanto que para quem apenas treinou ganhou 1,7%. Em relação ao vasto intermédio, quem treinou e suplementou ganhou 9,6%, enquanto que para quem apenas treinou ganhou 5,5%. Em relação à força muscular, foi visto a mesma coisa. Quem treinou e suplementou ganhou mais força muscular no quadríceps do que quem apenas treinou. E quais são as aplicações práticas desse estudo? É porque maiores níveis de massa muscular e de força antes da cirurgia são um forte indicativo de que o seu processo de recuperação pós-cirurgia vai ser acelerado, ou seja, a tua recuperação vai ser melhor, vai ser mais rápida e você vai poder voltar mais rápido às suas atividades da vida diária, inclusive atividades esportivas. Portanto, se você tem uma forma de otimizar a sua recuperação, e essa forma acontece com treinamento e uma estratégia nutricional, por que não usar? Então vamos lá, vamos botar a mão na massa, vamos treinar e suplementar para melhorar a força muscular e a massa muscular antes da cirurgia do cruzado anterior e com isso melhorar a recuperação, ok? Então espero ter contribuído, um abraço e até mais.